Você quer aprender a pintar pelos de cachorro na técnica de aquarela? Então vem comigo assistir esse vídeo que eu vou te ensinar. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos concluir essa pintura. Vocês vão aprender a pintar pelos em aquarela. Nós já começamos, tem um vídeo que eu fiz ensinando a pintar os olhos de um cachorro, um focinho de cachorro e um vídeo também ensinando a pintar os detalhes da boca de um cachorro. E agora só falta concluir com os pelos. E para isso, antes de nós começarmos na prática, eu vou mostrar para vocês algumas pinturas que eu fiz, umas pinturas antigas de pet, onde dá para ver, né, mais ou menos como eu fiz os pelos. Eu sempre gostei de detalhar bastante. Eu sei que tem gente que trabalha, tem artista que trabalha com aquarela mais solta, mas eu particularmente eu gosto de deixar bem detalhado. Apesar de eu gostar do detalhamento, um erro que eu cometia quando eu comecei lá em 2013, eu comecei a pintar pet, né, a aprender a pintar, é o mesmo erro de quem quer pintar retrato e vai pintar cabelo de ser humano, que é querer pintar fio por fio do pelo. E essa não é a melhor forma de deixar um desenho realista, né? A gente acredita que para fazer a pintura, deixar a pintura realista, a gente tem que fazer o pelo fio a fio. E esse não é o melhor caminho. Muitas vezes isso pode até estragar ali a sua pintura. Então, só para mostrar, para exemplificar aqui para vocês algumas das pinturas que eu fiz há algum tempo atrás. Para começar, eu gostaria de mostrar os pincéis que eu vou usar. Esse pincel, apesar de ser um tamanho um pouco maior, é o número 2 da Ceramic, ele é um pincel misto, onde nós temos filamentos naturais e filamento sintético. E o filamento sintético, que é esse da pontinha, ele permite que a gente faça traços mais finos, traços bem fininhos e com bastante precisão. Então, por isso que eu gosto bastante desse pincel para fazer pelo. Outro pincel que eu também gosto de utilizar é esse aqui, é o número 1 da Sinuart e o número 6. Por que o número 6? Para preenchimento. Gosto muito de usar esse número 6 para preencher. Antes de começar a fazer o detalhamento dos pelos, eu gosto de preencher uma base de cor para depois vir fazendo os detalhes. E aí, nesses detalhes, eu utilizo um pincel um pouco mais fino. Bom, o que é importante na hora de fazer a pintura do pelo? A primeira coisa é você observar para qual lado está sendo direcionado. Por exemplo, nessa pintura, quando eu observei a referência, uma coisa importante de prestar atenção é o sentido e a direção do pelo. Por exemplo, você percebe que aqui na parte do focinho, os pelos estão vindo para baixo, diagonalmente. Então, os pelos estão no sentido, nessa direção para baixo, diagonalmente, e conforme ele vai chegando para a parte lateral do rosto desse cachorro, o pelo ele vai ficando cada vez mais deitado. Ele começa a se direcionar para trás. Então, ele muda a posição, mas ele muda a posição num degradê suave, né? Aqui ele tá os pelinhos para baixo, aqui a gente vai vendo que a direção já vai mudando para lateral até ele se lateralizar completamente. Aqui acima dos olhos, por exemplo, a partir dos olhos, os pelinhos estão direcionados de baixo para cima. Nessa parte do meio, do centro do rostinho dele, o pelo está direcionado completamente para cima. Conforme também a gente vai contornando o rosto do cachorro, o pelo vai deitando e ficando da forma lateral, né? Então, essa é a primeira coisa a se observar quando você vai olhar a referência para fazer o pelo. Você tem que observar o direcionamento dos pelos. Porque outra coisa que é muito importante, né, que eu comentei que é erro de principiante,
E eu já cometi esse erro, que é querer fazer de cara já o fio a fio. E muito mais do que você fazer o detalhamento do fio a fio, é você fazer uma sugestão do direcionamento do pelo. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos aqui uma insinuação do pelo, né? A gente faz uma massa, assim como nós fazemos o cabelo. Então, vamos supor aqui que nós estamos fazendo essa massa, a gente já vai fazendo no sentido que o pelo tá, no caso seria esse aqui, no sentido de baixo para cima, diagonalmente, a gente vai fazendo dessa forma. A gente não precisa fazer o pelo fio a fio, desde que a gente consiga induzir que tem pelo ali, para qual é o direcionamento dele. Então, é muito mais sobre você demonstrar de forma induzida do que fazer propriamente dito pelo por pelo. Quando a gente enxerga uma massa de pelo, a gente não enxerga fio por fio, né? Não é assim que o nosso cérebro consegue distinguir. Bom, nesse caso aqui, nós estamos... Como que a gente deixa essa massa mais próxima do que é um pelo de fato? Aí nós vamos pegar aqui um pincel um pouco mais fino. Não precisa ser tão fino a ponto de fazer fio a fio. E aqui nós vamos induzindo que existe pelos aqui, né? A gente induz os fios, mas não precisa ser aquele fio tão fininho, tão fio a fio. Você vai induzindo. Por que induzindo? Porque assim dá um aspecto mais natural na pintura. Tá vendo? Você não precisa fazer um monte de pelo, desde que você insinue que existe pelo ali. E aí você vai fazendo. Sempre prestando atenção no direcionamento do pelo. Então, mais uma vez, né? Supondo que nós estamos fazendo ali a parte do focinho. Então, supondo que nós estamos fazendo ali a parte do focinho, né? Onde aqui já tem a narina dele. Por exemplo, só uma simulação rápida aqui da narina do cachorro, tá, gente? Sem o menor apego à proporção e ao realismo. Só para vocês terem ideia de qual parte do cachorro que se trata. Então, a gente vai aqui fazer aquela massa, claro, também sempre prestando atenção na cor da pelugem do cachorro. Prestando atenção na sua referência, no detalhamento da referência. E agora nós vamos fazer o pelo, que é o pelo do focinho. E geralmente o pelo do focinho, ele tá saindo daqui do nariz, né? O pelo sai do nariz e se direciona para baixo. Então, a gente vai fazendo aqui pequenas insinuações de fio. É importante também, não sei se vocês estão percebendo aí, eu não esperei essa camada secar totalmente, então a tinta tá estourando, né? Ela não tá segurando no formato do fio. Vou esperar secar um pouquinho e já volto aqui. Então, eu vou começar aqui. Esse cachorro que eu tô fazendo, ele é aquele tom caramelo alaranjado. Então, eu vou fazendo aqui, eu peguei o amarelo ocre e misturei um pouco com terra de siena queimada pra ir testando. É sempre importante testar no papel separado pra ver se você encontrou o tom. Já que na aquarela a gente trabalha com camada, é mais indicado que a gente utilize a camada da mais clara para mais escura, porque se você não alcançar o tom que você quer da mais clara para mais escura, a mais clara você consegue escurecer. Agora, a mais escura depois para clarear é muito mais difícil. Então é recomendado que a gente tente, né, fazer da mais clara para mais escura. Então aqui eu vou testando
algumas tonalidades para ver se é que eu preciso chegar pro pelo desse cachorro. Então aqui eu já tive mais ou menos uma ideia de como que vai ficar, quais cores eu vou utilizar, e vai ser basicamente amarelo ocre, siena natural e terra de siena queimado. Eu vou fazendo a mistura entre eles e vou chegar no tom que eu preciso, sobrepondo as camadas, para chegar no tom que eu preciso para fazer a pintura desse cachorro. Bom, agora já deu uma secadinha, então vamos lá, né? Então aqui eu vou fazer o pelo saindo do nariz do cachorro, indo para baixo na direção da boca. Então a gente vai insinuar, não precisa fazer fio a fio de pelo, mas apenas insinuar que tem alguns pelos aqui descendo nessa direção. E conforme ele vai indo, a gente vai percorrendo a lateral do focinho do cachorro, esses pelos vão se deitando nesse sentido. Tá vendo? Ele vai fazendo aqui, ele começa no meio assim, de cima para baixo. Vou fazer maior aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, no focinho ele começa grande de cima para baixo e depois ele vai lateralizando até ele ficar completamente deitado. Então aqui, ó, de cima para baixo e de repente ele vai lateralizando. Ah, eu preciso preencher toda a área com pelo fio a fio? Não, porque isso dá um ar artificial à sua pintura. Você sugerir que existe pelo deixa muito mais natural e realista do que de fato você ficar ali fazendo pelo por pelo, porque você tem que fazer uma indução à nossa visão. Você aprendendo como que funciona a visão do ser humano e como a gente enxerga, nosso cérebro funciona por indução. Então fica mais fácil na hora da pintura da gente saber articular, trabalhar com a ilusão de ótica, com a indução das estruturas e da textura, para a gente enxergar de forma mais realista. Então aqui eu vou usar um tom um pouco mais claro, né, que é o tom do amarelo ocre. Eu já vou referenciar aqui com a minha tinta quais são as áreas em que eu vou precisar estar com uma cor um pouco mais clara, né? Então, eu já vou deixando aqui bem claro, vou mapeando as áreas de cor, pensando na tonalidade. Não exatamente na cor em si, mas pensando na tonalidade, porque é essa variação de valores tonais que vai dar o contraste necessário para a pintura ficar interessante. Lembrando sempre que na aquarela a gente trabalha com camada, então é importante a gente ter paciência e ir fazendo camada por camada, da mais clara para mais escura. Por mais que no princípio pareça que não tá legal e que tem alguma coisa errada, não desista, porque na aquarela faz parte do processo esse aspecto mais manchado, um aspecto como se não estivesse atendendo mesmo o que nós estamos querendo para aquela pintura, né? Mas com o tempo, a princípio também outro erro que eu cometi quando eu era mais nova e estava aprendendo é porque eu joguei fora muito desenho, porque eu começava a pintar e aí eu via que não estava legal e acabava jogando fora. Mas com o tempo, né, a maturidade, a aprendizagem, eu fui descobrir que não, que na verdade era só uma questão de paciência, de esperar mais um pouco e confiar no processo, que o desenho, a pintura vai se moldando a cada pincelada. É importante ter paciência e persistência, né? A aquarela trata-se de persistência.
e também de lidar com as adversidades, porque é uma forma bem bacana de trabalhar a ansiedade também, porque a gente tem que aprender a lidar, né? A aquarela, como é uma técnica muito aguada, né? A base da aquarela é a água, então a gente não tem muito controle sobre ela. E é necessário a gente aprender a lidar com isso. Então isso dá uma aprendizagem não só para o desenho em si, mas para a vida, né? Então aqui a gente vai pintando. Aqui eu já fiz uma primeira base da camada clara. Então não tô me preocupando muito agora com sombreamento, luz e sombra o sombreamento das cores escuras, porque a cor escura ela sobrepõe a clara. Então não tem problema, por exemplo, eu pintar ele todo nesse tom aqui, porque quando eu vier com uma cor mais escura fazendo as áreas de sombreamento, ele vai sobrepor. Por enquanto eu tô só preocupada em demarcar as cores claras, né? As áreas de luz. São as áreas que têm a pigmentação mais clara. E também não estou preocupada com detalhamento agora. Nesse primeiro momento, não estou preocupada com detalhamento. Aqui eu vou misturar um pouquinho de magenta, porque ele tem o pelo, mesmo nas partes claras da pintura, o pelo dele da orelha é mais escura do que o resto do corpo. Então, já que eu tô com o pincel já sujo nessa tonalidade, eu aproveito, já venho pra cá, pra outra parte, pra outra orelha, pra continuar aqui fazendo. Não precisa, já que o pincel já tá sujo com a cor que eu preciso. Eu venho aqui e continuo utilizando. Com o tempo, vocês vão ver que a aquarela vai ficar cada vez mais intuitiva. Então, vocês vão ficando, apesar, né, de ser uma técnica difícil, com o domínio, aos poucos vocês vão começando a pegar já o jeito e vai ficando cada vez mais fácil, mais intuitivo. Para quem quer fazer encomendas de aquarela, né? Quem quer ganhar um extra aí, ou só tá a fim de fazer, sei lá, para dar para um amigo, para mostrar para alguém, fazer uma homenagem pro cachorrinho da própria família. Se você precisa que a sua referência fique completamente parecida com a sua pintura, então é muito importante se atentar aos detalhes. Quando eu vou fazer encomenda para os meus clientes, eu peço inclusive eu tenho um questionário de personalidade do cachorro, porque eu gosto de conhecer de fato, como se eu estivesse pintando um cachorro meu. Porque eu quero entender a personalidade desse cachorro, eu quero retratar, tentar retratar ao máximo a personalidade dele na pintura. Geralmente, aqui nessa região do focinho, tem alguns pontos de reflexo, né? Uma área mais clara. E eu, particularmente, tenho um truque que eu faço, que é as tonalidades de azul e lilás. Quando a gente coloca o azul e lilás, ele fica com um ar esbranquiçado na pintura. E isso dá um pouco de brilho, né? Você fica com aquela sensação de brilho. Então eu gosto de usar um pouco de azul e de lilás para dar esse ar de brilho, independente da cor do cachorro. É uma cor que geralmente tem essa característica, né?
Então, aqui mais uma vez, eu vou fazendo essa parte. Prestem atenção aqui como eu estou insinuando o pelo. Isso é importante, a gente pode puxar o pelo aqui da parte de cima. Existe uma massa de pelo aqui. E essa massa é uma massa que vem daqui, né? Uma massa de pelo até aqui em cima. Então, o que a gente faz? A gente puxa os pelos aqui, saindo de cima para baixo. E depois, do meio pro final, a gente deixa nesse meio uma área de luz que vai supor ali que o pelo existe. Vai dar a indução de que está se observando uma massa de pelo. Então, você não precisa fazer aquele fio longo, fio, porque isso deixa um aspecto muito artificial. Então, a gente vai vir aqui, vai fazer alguns pelos, vem puxando algumas linhas diagonalmente, né, no sentido, sempre no sentido e direção do pelo que você está observando na sua referência. E depois, na parte final dessa massa de pelo, a mesma coisa. Você vai fazendo aqui assim, induzindo que isso aqui é uma grande massa. E aqui nessa região, que é na parte do meio para dar aquele brilho, a gente pode fazer assim dar umas puxadas mais grossas. Só pra gente ter certeza de que vai ficar uma indução suave. Nesse momento eu tive que parar o vídeo e dividir, porque eu percebi que ele estava ficando muito grande e ia ficar maçante para vocês assistirem. Então, vai ter a parte 2 desse vídeo. Se você gostou, eu peço que já curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e não esquece de voltar para assistir a segunda parte desse vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo e tchau!